de mais uma vez uma eleição. Eu acho que nós precisamos ter uma compreensão bíblica, uma postura bíblica acerca desse relacionamento entre o cristão e a política. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, dos versos 1 ao 7. Assim nos diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido: se imposto, imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra. Amados, o texto que nós acabamos de ler encontra-se em Romanos, capítulo 13. Romanos é mais uma daquelas cartas paulinas. É talvez a carta, teologicamente falando, mais ampla de Paulo. E essa carta, ela tem uma subdivisão que ela é básica. Nos 11 primeiros capítulos, Paulo está apresentando o Evangelho. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo está falando sobre a pecaminosidade humana. E tanto judeus quanto gentios, todos são pecadores, todos carecem da glória de Deus. Nos capítulos 4 e 5, Paulo fala sobre a justificação de Deus. Ele fala sobre a nossa necessidade de crer no sacrifício de Cristo, crendo naquele que é o justificador. Ele é a justiça de Deus, mas também Ele é o justificador. Crendo nele, nós somos salvos. Por isso que Romanos 5:1 começa com Paulo dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nos capítulos 6 até o 8, Paulo fala sobre santificação, sobre a lei do pecado e sobre a lei da justiça. Como que acontece essa guerra do pecado em nós, a nossa luta, a nossa vitória, uma vida marcada por santidade. Nos capítulos 9 ao 11, Paulo fala sobre os judeus dentro do plano de Deus, dando assim diretrizes muito importantes. E a partir do capítulo 12, esse capítulo 12, ele abre uma palavrinha: portanto, irmãos. Esse portanto, tendo falado todas essas coisas, Paulo convoca o povo de Deus em termos mais práticos. Não é que a primeira parte é teológica e a última parte é assim mais prática, mas os imperativos ou as exortações, elas vão ser bem mais presentes a partir de Romanos 12. Capítulo 13, Paulo está interessado em orientar os romanos, nós também, porque o Espírito Santo dirigia todo o processo. Ele estava interessado em nos instruir sobre a nossa relação com as autoridades. E nós temos aqui um dos textos talvez mais esclarecedores no nosso nível prático
no nosso cotidiano, como é que nós lidamos com as autoridades? Paulo vai nos dar uma máxima que é central nesse texto. Essa máxima está na primeira frase de Romanos 13:1. Ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Como que eu e você lidamos, como que nós nos relacionamos com as autoridades? Queridos, estamos sujeitos às autoridades. Devemos estar sujeitos às autoridades governamentais. Por quê? Paulo vai nos dar várias razões, nós queremos considerá-las, nós queremos pensar nessas razões que o apóstolo Paulo vai nos dar para que nós estejamos sujeitos às autoridades. Antes de nós partirmos para essas razões, eu quero que nós pensemos em algumas coisas dessa primeira frase. Em primeiro lugar, o que significa sujeitar-se? Sujeitar-se significa atender, significa obedecer, significa cumprir. Então, alguém que se sujeita a uma autoridade é alguém que atende aquilo que as autoridades dizem. Pode até ser que você discorde do que as autoridades dizem. Por exemplo, nós encontramos facilmente pessoas discordando da carga tributária no Brasil. Olha, são muitos tributos. Talvez a maioria de nós concordamos com isso, até muitos políticos. Mas nós temos que atender, nós temos que cumprir, nós temos que pagar os nossos impostos. Sujeitar-se é obedecer mesmo discordando. Nós vamos perceber que existe certo limite para a autoridade, mas atender à autoridade é sujeitar-se à autoridade. Irmãos, existe um limite na nossa sujeição às autoridades. É quando as autoridades, elas se colocam contra Deus. É quando as autoridades querem que façamos aquilo que Deus reprova. O seu patrão, no seu trabalho, ele é autoridade sobre você, mas ele pega e diz para você mentir, como foi citado já aqui. Alguém recebeu a proposta de um cargo mais alto. Olha, nós estamos pensando que dá essa função para você. Agora entrou 7 blocos de mercadoria, a gente quer que você escriture 6, a gente não pode registrar. A gente quer que você faça isso. Você topa fazer isso para nós? E a resposta dele: olha, eu não posso fazer isso, eu temo a Deus. Então esse é o procedimento. Existe um limite para com as autoridades. É quando as autoridades colocam para nós aquilo que é contrário a Deus. Em certo momento, Pedro e João, eles estão diante das autoridades judaicas e eles disseram: não queremos que vocês preguem nesse nome. E aí eles respondem: devemos atender antes a Deus do que a vocês. Quando vocês, autoridades, se levantam contra Deus, já é o momento de não mais atendê-los. Mas, queridos, em qualquer outra coisa, nós podemos até discordar, nós podemos até ter ideias melhores. Atendamos às autoridades. O texto diz: todos devem sujeitar-se. Eu quero lembrar que esse verbo sujeitar-se, ele está no imperativo, ele não está no optativo. Nós não estamos recebendo a opção: olha, se for conveniente para você, você atende, você obedece, você cumpre, mas se não for conveniente, você não atende. Não é isso, é imperativo. Se é imperativo, nós devemos sujeitar-nos às autoridades. A expressão que consta no seu texto bíblico, autoridades governamentais, talvez em algumas traduções, autoridades superiores. Essas autoridades governamentais ou autoridades superiores, elas dizem respeito às nossas autoridades civis. Paulo utiliza muito dessa palavra para se referir às autoridades angelicais. Anjos que exerciam domínio, governo, potestade. Eles eram poder e eles exerciam. Ele usa muitas vezes, mas aqui claramente o contexto deixa claro que são as autoridades civis, as autoridades governamentais, como está traduzido aí nas nossas versões, nós que utilizamos a NVI. Paulo diz assim: pois não há autoridade que não venha de Deus. Por que nós devemos sujeitar-nos às autoridades? A primeira razão,
porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades procedem de Deus. É importante, queridos, perceber que as autoridades, elas vêm de Deus, e todas as autoridades. Não há autoridade que não venha de Deus. E aqui nós devemos entender que mesmo as autoridades más, mesmo as autoridades que em alguma medida são perversas, ao escrever Romanos, no ano 57, o imperador era Nero. Ele ainda não estava cometendo as suas principais maluquices, as loucuras pelas quais ele ficou conhecido na história. Mas quando Pedro escreveu as suas cartas, Nero já tinha cometido várias das suas loucuras. E Pedro, de igual modo, diz que nós devemos nos sujeitar. As palavras de Pedro estão numa total conexão com o que Paulo está dizendo. Mesmo quando autoridades más forem constituídas, nós precisamos lembrar, queridos, que as coisas são ruins com autoridades más, mas elas são piores sem autoridade. É lógico que nós desejamos que as autoridades sejam justas, sejam honestas, tenham atitudes nobres, mas mesmo quando isso não existir, nós não podemos deixar passar. As autoridades provêm de Deus, as autoridades foram estabelecidas por Deus. Na última frase, Paulo diz: as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Deus estabeleceu as autoridades, os monarcas, os reinos. Se você der uma lida no livro de Daniel, como que isso fica claro? Deus deu um sonho para Nabucodonosor, ele viu uma imagem, tinha uma cabeça de ouro, um peito de prata, e todo o restante da imagem. E Daniel, ele mandou matar todos os sábios, todos os adivinhos da Babilônia, e ninguém conseguia dizer para ele o sonho e a interpretação. Daniel orou a Deus, Deus revelou para Daniel tanto o sonho quanto a interpretação. E quando isso veio, ele disse: olha, rei, Deus quis dar-te a conhecer as coisas que virão. Tu és a cabeça de ouro, o teu reino é o mais esplêndido. Depois virá um outro reino, inferior ao teu. É o tórax de prata que o rei viu. E depois a parte de ferro, né, por diante. Então é Deus quem estabelece os reis, os reinos. É Ele quem controla todas as coisas. Então nós precisamos entender, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que as autoridades, elas procedem de Deus. Nós automaticamente vamos entrar em uma primeira questão que é muito importante. A política é do diabo? Eu acho que nós já ouvimos essa frase no meio evangélico tantas vezes: política é do diabo, política é do diabo, Satanás está no meio da política. Negócio tão sujo daquele não pode vir de Deus. Política é do diabo. Nós temos algumas máximas. A política é do diabo. Crente não deve envolver-se em política. Se o crente se envolver na política, ele vai entrar na dança suja. Ele tem que dançar a dança, caso contrário nada acontece. Então, crente não pode fazer parte da política. Queridos, se nós averiguarmos o Antigo Testamento, a gente vai perceber: Deus criou o homem para dominar. Gênesis 1:26. Dentre todas as nações, Deus separou uma. Deus estabeleceu regentes. Esses regentes, eles eram indicados por Deus, levantados por Deus. Foi Deus que levantou Moisés, foi Deus que levantou os juízes, foi Deus que levantou os monarcas em Israel, foi Deus que estabeleceu uma dinastia. Então nós entendemos que, especialmente fica claro no Antigo Testamento, que Deus, ele não é avesso à política. Agora, pastor, e no Novo Testamento? No Novo Testamento nós encontramos os romanos governando, mas em nenhum momento nós encontramos Deus dizendo que a política é do diabo. Pelo contrário, Paulo está dizendo explicitamente que os governantes, eles procedem de Deus. É Deus quem estabelece. Aqui nós precisamos, queridos,
entender algumas coisas que são muito importantes. Uma delas é que a política é um campo de ação realmente muito difícil, mas eu quero lembrar que não é o único campo de ação difícil. Por exemplo, nós lembramos que ser um advogado é um campo de ação muito difícil. Você conversar com um advogado, ele diz: ou você mente ou você não ganha causa. Ser comerciante é um campo de ação, de atividade muito difícil. A maioria dos comerciantes, eles não pagam, eles sonegam imposto. Então, um comerciante cristão que deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se ele vai fazer tudo corretinho, e ele deve fazer tudo corretinho, ele vai pagar impostos. O concorrente dele vai vender o produto normalmente mais barato, porque o concorrente dele, de maneira fraudulenta, só paga parte dos impostos. Nós entendemos que a política é uma área difícil dentre as demais, mas, do mesmo modo como nós precisamos de advogados, crentes que não vão mentir, que vão ter atitudes justas, honestas, que vão lidar com a lei de maneira correta, também precisamos de comerciantes cristãos, precisamos de crentes em todas as áreas, fazendo aquilo que é correto, que é apropriado. Precisamos também de políticos. Como moralizar essa área? Nós não temos, irmãos, nenhum direcionamento, nenhuma parte das Escrituras dizendo que a política necessariamente é instituída ou foi instituída por Satanás e é ele quem governa. Nós sabemos que tem muita sujeira, como existe muita sujeira em outras atividades também. Então nós precisamos entender esse aspecto, tirar esse chavão do nosso meio e investir nessa área, pensar nessa área, pensar na necessidade de políticos cristãos, honestos, com valores corretos, para que estejam também lá, fazendo a diferença e promovendo os valores do reino. Eu preciso dizer, irmãos, que a formulação desse conceito entre nós provavelmente vem de uma formulação teológica que ela complica várias áreas da vida. Nós queremos instituir o que os estudiosos chamam de 2 andares. Em um andar está aquilo que é sagrado, está aquilo que é santo, está aquilo que é puro, está aquilo que nós fazemos habitualmente. E no outro andar está aquilo que é imundo, que é inapropriado, que não tem nada a ver com o povo de Deus. É feita então uma espécie de divisão imprópria, e aí ideias esquisitas são concebidas. Por exemplo, tem gente que diz assim: não, eu sou crente lá na igreja, no resto da semana negócio é negócio. Como assim negócio é negócio e você é crente durante o domingo? Quer dizer que nos seus negócios durante a semana, digamos que aqui tem algum vendedor, então você mente para você vender. Não, pastor, no mundo dos negócios, se a gente não fizer desse jeito, o negócio não vai para frente. Ô querido, quer dizer que você só é crente no domingo? Que divisão esquisita é essa? Quer dizer que santo é só o domingo? Os outros 6 dias da semana você faz o que o diabo quer? Nós então criamos esses andares, ou os estudiosos promoveram isso, e algumas áreas elas são mais nobres, algumas áreas elas são santas e as outras são profanas. Quando na verdade a vida do cristão é um todo, envolve todas as coisas, todas as áreas. Queridos, nós precisamos de políticos crentes, de advogados crentes, de comerciantes crentes. Pastor, é muito difícil, a pilantragem é muito grande, as ofertas para fazer o errado são constantes. Nós não estamos dizendo que é fácil. Leia a história de Daniel. Os caras queriam pegar Daniel, os caras queriam colocar Daniel na dança. Nós não encontraremos um meio de acusar Daniel porque ele é honesto. Não tem como
Eles fizeram uma armadilha para pegar Daniel, e para que ele parecesse injusto diante do rei. Então, queridos, nós não estamos dizendo que as coisas são fáceis, mas nós estamos dizendo que é necessário. Nós estamos dizendo que em todas as áreas nós precisamos de pessoas tementes a Deus, pessoas que vão tentar cumprir a Constituição, pessoas que vão estar pensando e aprovando em leis que não ferem os princípios de Deus. O Ocidente, irmãos, foi erguido, estruturado com postulados judaicos cristãos. As nossas ideias de justiça, de educação, de civilidade, de um tanto de coisas, foi edificado nos postulados judaicos cristãos. O que está acontecendo em nossos dias é um desejo gigantesco, avassalador de abandonar esses valores judaicos cristãos e substituir por valores humanistas, depravados, imorais, totalmente avessos a princípios deixados por Deus. O que, por exemplo, a lei que aprova o aborto é um assassinato à vida. Os argumentos usados em relação ao aborto são os mais estúpidos imagináveis. A mulher: eu sou dona do meu próprio corpo. Mas você está matando alguém que não é você, sua bandida. A mulher que faz a opção do aborto, ela é uma bandida, ela é uma assassina. E o pessoal que está fazendo isso são assassinos, estão matando uma vida. Mas tem governantes querendo aprovar aborto, liberação de drogas, aprovar um tanto de coisa, ideologia de gênero, é uma patifice, um tanto de coisas contrárias aos valores de Deus. Nós precisamos de mentes cristãs, caso contrário, que vai ter de crente preso, se quiser manter os seus valores cristãos, não vai ser brincadeira, porque eles querem normatizar o que é errado. Nós precisamos em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas. Então a Escritura nos diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Se as autoridades procedem de Deus, nós devemos entender que a política não é do diabo. Preciso dar mais uma explicação aqui. Mas como assim, pastor? E essas autoridades, essa gente ruim, procede de Deus? Irmãos, tem um negócio que é chamado de graça comum. A graça comum é um favor de Deus concedido a todas as pessoas, sendo essas pessoas crentes ou não. Deus derrama a sua chuva sobre justos e injustos. Isso é bênção, a chuva. Tem um agricultor, tanto o agricultor cristão, ele é abençoado com a chuva, como o agricultor que não é crente. Deus dá habilidades para pessoas não crentes fazerem coisas boas. Isso é graça comum, desde que os valores de Deus não sejam feridos. Nós percebemos muita coisa aprovada, feita, produzida por gente não cristã. Queridos, é importante dizer que Deus, agindo de maneira graciosa para conosco, nós os seres humanos, Ele nos dá autoridades, sendo essas autoridades cristãs ou não. Então é muito importante que nós conservemos essas coisas. Segundo lugar, por que nós devemos estar sujeitos às autoridades? Porque quem se rebela traz sobre si condenação. Olha o que diz o verso 2: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Paulo está nos lembrando do seguinte: portanto, sabendo que as autoridades procedem de Deus, aquele que se rebela contra a autoridade, se rebelar, ir contra, ser contrário, se opor indevidamente. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação
sobre si mesmos. Devemos estar sujeitos à autoridade, porque quando nós nos rebelamos, quando ficamos contra, nós vamos estar nos rebelando, nos voltando contra aquele que estabeleceu as autoridades. E o resultado imediato é condenação. A mão de Deus vai pesar, essa é a ideia. Deus vai trazer condenação sobre aqueles que se rebelam. Certamente Deus fará pesar a sua mão. Eu espero, meu desejo é que todos nós desejemos ser alvo das bênçãos de Deus, não alvo da punição divina. Uma terceira razão para nós estarmos sujeitos às autoridades é porque sujeitar às autoridades nos traz uma relação sem medo, gera entre nós e as autoridades uma relação sem medo. Olha os versos 3 e 4. Paulo assim nos diz: pois os governantes não devem ser temidos. Paulo diz: Deus colocou os governantes para que eles sejam temidos, para que nós estejamos como um cachorro que tem medo do dono que o espanca. Não. As autoridades não devem ser temidas. Nós não precisamos temer as autoridades. Aí Paulo vai dizer duas coisas muito importantes. Ele diz: a não ser, exceto, a não ser pelos que praticam o mal. Bem, se você pratica o mal, se você faz o que é errado, se você pratica aquilo que é impróprio, aquilo que você não deveria, aí você deve temer as autoridades. Agora ele nos diz: você quer viver livre do medo da autoridade? Você quer viver sem temor da autoridade? Você quer passar pelo carro de polícia e não ter nenhum problema, não ficar nervoso, não ficar inquieto, não dar um frio na barriga? Isso é você não dever às autoridades. Mas se você está fazendo alguma coisa que é errada, se você, por exemplo, faz algum tipo de contrabando, se você está fazendo algo que você já sabe, que as autoridades proíbem, meu amigo, aí é para temer mesmo. Mas se a gente quer viver livre do temor, de não ter nenhum medo, pelo contrário, de cruzar com as autoridades, de pensar nas autoridades, louvando a Deus, se a gente quer assim estar, nós devemos praticar o mal e não devemos praticar o bem e não praticar o mal. Paulo faz questão de dizer as duas coisas. Ele diz: a não ser pelos que praticam o mal. Quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Falando nas duas direções, ele quer deixar extremamente claro o seguinte: tenha ações corretas, faça aquilo que é aprovado, faça aquilo que está de acordo com a justiça, faça aquilo que está de acordo com o que foi estabelecido, pois é serva de Deus. Essa palavra no grego é diáconos. As autoridades são servas de Deus. É como alguém que recebe uma certa tarefa e vai cumprir essa tarefa. As autoridades estão a serviço de Deus e vão fazer aquilo que Deus quer, pois é serva de Deus para o seu bem. Muitas vezes a gente fala de autoridade: nossa, mas fulano não presta, Beltrano não presta. Veja que as famílias que mais geram marginais são as famílias que não têm uma figura de autoridade. As famílias que não têm pai e mãe. As famílias em que só os cônjuges estão presentes. As famílias em que só os cônjuges estão presentes. As famílias, muitas vezes desestruturadas, não todas, mas fica mais fácil, sem autoridades, irmãos. O menino, a moça vai encontrar um referencial de autoridade muitas vezes fora. Às vezes até tem pai e mãe, mas
há uma ausência, são ausentes demais, e os referenciais de autoridade são fora, e aí os problemas acontecem. Deixa uma cidade sem autoridades, deixa uma cidade sem prefeito, sem delegado, sem aqueles que devem exercer. Por exemplo, se a polícia, a gente entrou em greve, numa greve total, ei, meu amigo, tira os gatos para ver como os gatos aparecem rapidinho, toma de conta. Então, as autoridades, elas são extremamente benéficas, mesmo que às vezes as autoridades cometam erros, mesmo que as autoridades tenham os seus excessos. Nero teve os dele. Nós vamos já falar um pouquinho sobre as autoridades governamentais em um contexto democrático, como lidar com isso. Então, mesmo tendo todas essas verdades, meu querido, a gente precisa lembrar que mesmo a autoridade que tenha os seus traços ruins, no todo ela é benéfica. As autoridades são servas de Deus. No verso 6, o apóstolo nos diz que elas são sempre dedicadas a esse trabalho. Então, quem está incumbido de exercer a autoridade, ele sabe que tem que fazer isso bem feito e vai tentar fazê-lo. No verso 5, Paulo nos dá uma outra razão para estarmos sujeitos às autoridades. Paulo vai nos falar da consciência. Ele diz: portanto, é necessário, tem uma parte final, no final do verso 4, quando o apóstolo nos diz: pois ela não porta a espada sem motivo. Antigo e Novo Testamento são a favor da pena de morte. Muita gente diz: olha, pena de morte é coisa só do Antigo Testamento, é só mesmo de Israel. Olha o que Paulo dizendo. Não é à toa que elas portam a espada, elas não andam com a espada para fazer cócega em ninguém. Espada aqui é uma referência à pena de morte, à pena capital, que era exercida e comprovadamente diminui a criminalidade quando praticada, quando deixada de lado. Ela normalmente alimenta a criminalidade. Espera aí, pastor, como assim? Então nós aprovamos a violência? Pelo contrário, nós aprovamos a punição para que se diminua a violência. Existe hoje uns discursos que são chamados de direitos humanos, que são uns discursos assim tão... Gente, qualquer pessoa, um mínimo, vai perceber que os argumentos são insustentáveis. Os argumentos são os seguintes: olha, violência gera mais violência, nós não podemos fazer isso, isso vai trazer, na verdade, guerras civis, nós vamos ter conflitos internos, nós vamos ter a prática de mais violência. Tá bom, deixa vir uma nação vizinha para nos detonar e vamos ficar de braços cruzados esperando para ver como os caras vão chegar e vão detonar tudo. Nós precisamos entender que a perversidade, quando ela não é punida, ela na verdade ela é alimentada, ela é proliferada, ela se estende. Um caso muito interessante aconteceu aqui na nossa cidade. Nós tivemos 3, 4 meses, há não muito tempo atrás, que a nossa cidade ficou irreconhecível. Quando estavam fazendo aqueles trabalhos lá nos morros do Rio de Janeiro, e aqui nós tivemos 3, 4 meses, os comerciantes, as casas, as residências, gente sendo assaltada de dia e de noite. Rapaz, eu acho que uma parte daquele pessoal do Rio de Janeiro foi para a corrida, não é possível. A criminalidade, a nossa cidade ficou irreconhecível. E uma coisa, um dado que é interessante, que poderia até ser classificado de sociológico, antropológico, é que as autoridades estavam dentro dos limites da lei, tomando as suas providências, mas conversando com pessoas da lei, é interessante, irmãos, que eles dizem: pastor, a lei brasileira, ela não ajuda, por exemplo, os oficiais, os policiais. O policial, ele vai entrar numa boca de fumo para prender o bandido, mas a lei é frouxa de um tanto que o cara paga um valor, ele prende de manhã à tarde, o advogado vai lá e solta o bandido.
Uma coisa que é interessante que aconteceu no nosso contexto, toda essa criminalidade. Em um dos assaltos, os comerciantes começaram a contratar seguranças e seguranças armados. Em um desses assaltos, um dos caras foi morto, o outro foi baleado. De uma maneira incrível, os assaltos diminuíram drasticamente depois daquele momento. Quando a criminalidade política, quando os caras perceberam que não era chegar em todo posto de gasolina e assaltar, chegar em todo comércio e assaltar, chegar em toda panificadora e assaltar, quando eles perceberam que estavam sendo colocadas lá pessoas que estariam tentando promover a segurança, os caras pensaram 2 vezes. Quando a violência não é punida, ela aumenta. Quando o filho não é corrigido, ele continuou praticando o erro. O menino praticou o erro. Não, mas é o meu filhinho, é o lindinho do papai. Ele vai continuar praticando, querido. O caráter dele não está pronto para ele fazer aquilo que é certo, aquilo que é adequado. Ele precisa de uma conversa, ele precisa de orientação e às vezes precisa ser punido. Então nós precisamos lembrar, não confunda punição com violentar uma criança ou outra pessoa. A punição, ela é adequada sim. Países que praticam a pena capital, normalmente são países mais ordeiros. O cara vai pensar 10 vezes em cometer um crime hediondo. Nós às vezes ficamos assustados ao ligar o noticiário, porque nós encontramos gente que rouba, gente que sequestra, gente que estupra, gente que mata. Há não muito tempo atrás ficou conhecido um crime de um bandido, o cara era de menor, ele sequestrou, ele violentou, ele estuprou, e no final das contas, ele decepou a cabeça da moça que ele estuprou. Quando preso pelas autoridades, não, mas eu sou de menor. Então esse tipo de lei frouxa, que não pune, que não corrige, que não faz o bandido pensar nas consequências, alimenta a continuidade e na verdade a ampliação da violência. Biblicamente, a pena capital, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, dizem que assim deve acontecer. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Nos discursos no Brasil, os que são contra a pena de morte, como assim? Quer dizer que o cara, ele comete um crime e ele vai pagar com a própria vida, vai ver quantos o vagabundo já matou, vai ver em quantos ele já aplicou a pena capital, o delinquente. Aí se existe esse discurso que eles dizem, vamos pensar nos direitos humanos, é lógico que nós queremos que o homem ele se relacione adequadamente, mas bandido tem que ser tratado como bandido. O cara escolheu ser bandido, ninguém coagiu ele a ser bandido, ele escolheu, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento aprovam a pena capital. No verso 5, Paulo vai dizer que uma outra razão para nós sermos sujeitos às autoridades é por uma questão de consciência. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição. O apóstolo está dizendo, tem a possibilidade de uma punição, mas tem também uma outra coisa. Ele diz nesse final do verso 5, mas também por uma questão de consciência. Queridos, consciência para com quem? Consciência para com as autoridades. Olha, respeite as autoridades. Tenha uma consciência para com as autoridades, consciência para com Deus. Normalmente, quando Paulo fala da consciência, ele fala da consciência em relação a Deus. Ele diz que tinha boa consciência. Ele diz que a sua consciência em nada o acusava. Ele diz que Deus era testemunha, que a sua consciência, ele testificava aquilo, e que a sua consciência testificava. Deus era testemunha do que ele dizia. Sua consciência para com Deus. Essa é a ideia.
Queridos, por que eu e você devemos ser sujeitos às autoridades? Deus disse que devemos ser. Um outro testemunho que eu preciso dar, irmãos, eu demorei para assimilar a ideia de que em Guaíra nós temos que andar 30 quilômetros. Toda cidade que eu morei, a gente andava 60 ou 80. Avenidas mais rápidas, avenidas de um fluxo rápido, a gente anda 80. Avenidas de um fluxo normal, a gente anda 60. E quando a gente mudou aqui para Guaíra, as placas de 30. Isso aí parece, velocidade de 30 é velocidade de estacionamento, é 20. Eu via 30, eu disse, isso deve ser brincadeira. E eu andava normalmente de 60. Eu não via nenhum problema, tão acostumado. E uma das coisas que começou a me incomodar é que muitos guairenses andam a 30. Eu dizia, oh meu Deus, desocupado, todo o tempo do mundo. Não, ele está na verdade cumprindo a legislação. Algumas avenidas permitem 40, a rodovia 100, algumas 110, algumas em São Paulo até 120. Mas na nossa cidade, a maioria dos lugares, 30 e 40. Isso vai diminuir um monte de acidente. Demais. Então, eu achava aquilo muito estranho, mas uma das coisas que Deus começou a me incomodar é que muitos da cidade talvez nem crentes são, e eles obedeciam, estão obedecendo a legislação. E aí eu observo, Jesus, eu estou atrasado. Eu que não deveria estar tão apressado desse jeito. Estou chamando a pessoa de desocupado, talvez ele está sendo pontual. E ele pode atender, eu é que tenho que mudar. Por uma questão de consciência, na nossa cidade não tem lombada eletrônica, né? Então, por uma questão de consciência, eu e você devemos atender o que as autoridades dizem. Agora, uma questão de consciência para com Deus. Por que nós vamos fazer assim? Por que a gente não compra a CD pirata? Eu particularmente discordo. As autoridades dizem que nós não devemos fazer. Por que a gente não faz uma série de coisas que todo mundo faz? Porque as autoridades dizem que nós não devemos fazer. E aí, queridos, a questão da consciência deve nos levar à submissão às autoridades. Lembre-se de uma coisa: se praticamos o bem, nós receberemos o louvor das autoridades. Se praticamos o mal, ainda que tenhamos leis frouxas, essas vão ser aplicadas, e normalmente a aplicação para os que transgridem a lei nunca é interessante. Versos 6 e 7. Paulo agora vai usar uma outra palavra para dizer que as autoridades são ministros de Deus. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus. Essa expressão, estão a serviço de Deus, são leipurgos de Deus, literalmente falando. Essa palavra leipurgos, ela originalmente quer dizer um ministro de culto. Ela é usada normalmente para se referir àqueles que dirigem o culto, àqueles que conduzem a adoração. As autoridades são chamadas de diáconos e são chamadas de ministros, aqueles que dirigem a adoração. Então, Paulo nos dá o entendimento que porque que Nero era o imperador, porque ele foi o cara mais esperto, porque ele conseguiu chegar no poder, que a mãe dele fez lá uma pilantragem, conseguiu que ele se tornasse imperador. Não, talvez esses foram até os dados circunstanciais, mas há um Deus no céu que levanta e que derruba governantes, sendo que eles são responsáveis pelos seus desvios. Então as autoridades, elas são estabelecidas por Deus e elas são ministras de Deus. É por isso também que vocês pagam imposto. Por que nós pagamos imposto? Porque as autoridades, elas são dedicadas, são estabelecidas por Deus, são ministros de Deus e elas são dedicadas a esse trabalho. Elas devem então serem assalariadas e todas as outras coisas mais da administração. Aqui eu não estou agora nesse momento dizendo a quantidade de impostos, até onde o governo deve ir, até onde deve ir, deve deixar por conta do cidadão. Isso é para o pessoal, para outro tipo de discussão. Mas o fato é que pagar imposto, a gente gostando ou não da carga tributária, a Escritura diz que devemos fazer,
diz que as autoridades estão a serviço de Deus, elas não estão ali pela sorte própria, elas não estão ali pelo acaso. Pode ser até que elas usaram de maneiras impróprias para chegarem onde estão, mas foram estabelecidas por Deus. Estão sempre dedicadas a esse trabalho. Elas exercem esse trabalho com certa dedicação. O texto encerra, ou esse verso 7 vai nos dizer: deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Essas palavras imposto e tributo, o imposto normalmente vinculado à propriedade, o tributo normalmente vinculado à comercialização. Então nós pagamos IPTU, nós pagamos também impostos sobre as transações comerciais. Isso não é de agora, isso é de muito tempo atrás. E Paulo está dizendo: você tem que pagar imposto, paga imposto. Você tem que pagar o tributo, paga tributo. Agora, ele diz também: se temor, temor. E aqui muito provavelmente é uma referência ao próprio Deus. O temor é devido a Deus. Pode ser que a palavra temor está sendo aqui usada no sentido de respeito. Aí também se aplicaria às autoridades. A palavra temor quer dizer medo, mas a palavra temor também significa uma alta consideração para com alguém, e a palavra temor também significa ter respeito para com alguém. Sendo assim, também há um temor que é devido às autoridades, um respeito que é devido às autoridades, e se honra, honra. As autoridades também devem ser honradas, Deus deve ser honrado, e as autoridades também. Há um nível de honra que é cabível para as autoridades. Irmãos, nós recebemos várias orientações, várias razões para nós estarmos sujeitos às autoridades. Eu desejo muito que nós, nesse tempo em que as autoridades são tão desrespeitadas, que nós tenhamos atitudes nobres em relação às autoridades. Quero fazer algumas colocações de maneira conclusiva. Tenhamos uma melhor apreciação pelas autoridades. Nós vivemos em dias em que todas as autoridades são ofendidas de forma indevida. Professores são ofendidos, pais são ofendidos, policiais são ofendidos, governantes são ofendidos, pastores, que também são autoridade, líderes espirituais são ofendidos, tantos são ofendidos. Nós vivemos em dias em que, de todas as formas, se quer criminalizar quem é autoridade. Existe um desejo muito grande para vivermos sem qualquer autoridade. Não quero ninguém mandando em mim, eu não quero ninguém dizendo o que eu devo fazer, eu não quero ninguém me dando limites. Essa é uma voz da sociedade na qual nós vivemos. Uma segunda colocação, queridos: aprendamos a sujeição. Sujeitar-se é cumprir, quer gostemos da ordem, quer não. E eu penso que nós, os pais, somos os que preparamos os filhos para não serem bons filhos e não serem bons cidadãos. Como assim, pastor? Em casa, você ensina o teu filho a te obedecer na 10ª vez que você fala. Em casa, você deixa o filho te obedecer murmurando: pelo menos fez o que eu queria. Em casa, você deixa o filho obedecer a quantidade que ele quer. Oh, meu querido, quando ele tiver força e voz suficiente, se prepara. Se prepara. Você está preparando alguém para te desonrar. E filho que não sabe respeitar pai e mãe não vai respeitar ninguém, não vai respeitar professor, não vai respeitar a autoridade governamental, não vai respeitar ninguém. A família é a unidade básica de uma sociedade.
nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecerem, porque é isso que Deus quer. Deus diz que isso é justo, e a maneira de preparar um bom cidadão, se nós ensinamos os nossos filhos a obedecer, aprendamos a sujeitar-nos, ensinemos aos nossos filhos, nessa geração que odeia a autoridade, ensinemos aos nossos filhos a sujeição, sejamos nós para eles exemplos de sujeição. Eles vão aprender pelo nosso exemplo. Aprendamos a sujeição, pratiquemos o bem. Irmãos, tanto que a Escritura nos conclama a praticarmos o bem. Pratiquemos o bem. Eu e você levamos sobre nós o nome de Cristo. A glória de Cristo pode ser vista através das nossas vidas, ou nós podemos envergonhar o nome do Senhor. Pratiquemos o bem. Façamos aquilo que nós sabemos que é correto, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei dos homens. E quando a lei dos homens se chocar com a lei de Deus, nós vamos obedecer a lei de Deus. Pratiquemos o bem, façamos aquilo que é correto. Pensemos ainda como nos sujeitar às autoridades em um governo democrático. Há algum tempo atrás, nosso país contemplou passeatas, nosso país contemplou protestos, e muitos diziam: olha, o crente não deve se envolver, o crente não tem que se meter nessas coisas. Espera aí, meu querido, em um governo imperial que não é o povo no poder, em uma monarquia que não é o povo no poder, realmente não tem lugar para protesto, realmente não tem lugar para esse tipo de colocação. Não tem lugar. Mas em uma democracia, significa o povo no poder. Em uma democracia que o povo coloca os governantes e o povo tira os governantes, é lógico que se os governantes estão deliberadamente transgredindo, nós devemos nos portar contra os governantes. Por quê? Porque a Constituição autoriza. Isso deve ser feito de maneira ordeira. Nós não estamos indo contra Deus. Nós, a República Federativa do Brasil, nós entendemos que a democracia, não o totalitarismo, quando só um homem manda e todo mundo faz o que ele diz como se ele fosse um Deus. Nós entendemos que a democracia, que o povo livremente vai escolher os seus governantes e vai colocá-los como representantes do povo. Então, em um sistema político em que a democracia é o sistema, protestar quando esses governantes estão fazendo o que é errado, o que é inaceitável, é algo cabível, é algo apropriado. Mais ou menos como acontece em uma igreja. Se uma igreja tem um pastor ladrão, se uma igreja tem um pastor que se prostitui, se uma igreja tem líderes que não estão de acordo com a palavra de Deus, olha, a gente não pode dizer nada porque a gente está indo contra as autoridades de Deus. É lógico que não. As autoridades, elas devem ser respeitadas enquanto elas estão cumprindo o seu papel de forma ordeira. A partir do momento que elas abandonam isso, elas devem ser removidas, inclusive na igreja de Deus. Em termos governamentais, em uma democracia, é apropriado de forma ordeira que assim seja feito. Mais algumas considerações conclusivas. A política não é do diabo. Pode até ser que a igreja evangélica, durante muito tempo, partindo de um discurso estranho, entregou a política para o diabo. E aí se proliferaram, aumentou, se multiplicou gente das trevas, com projetos de leis, os mais imundos que a gente pensar. Há algum tempo atrás, tramitou um projeto de lei para erotizar crianças.
para criar o kit gay, em que as crianças seriam instruídas, crianças de 6 anos de idade, seriam instruídas acerca do relacionamento sexual íntimo, que eles seriam ensinados acerca do homossexualismo e acerca também de ser hétero ou homo, e que ele deveria escolher uma criança de 6 anos, é a família, é o pai, é a mãe, não é a escola, não são professores homossexuais que devem estar lá. Os nossos filhos devem ser ensinados na escola aquelas áreas do saber, do conhecimento, mas existem aqueles aspectos que pertencem aos pais. Política não é do diabo, nós entregamos, ficamos o tempo todo com esse discurso, até chegar nesse nível que tem chegado. Crentes fiéis devem envolver-se na política. Crentes fiéis devem envolver-se. Queridos, orem para que o nosso Deus levante crentes fiéis para ser político, para ser advogado, para ser comerciante, para que eles sejam exemplares em todas as áreas, essas e nas outras áreas que são complicadas também. E queridos, a presença de servos de Deus, eu creio, vai evitar certas catástrofes dos mais diversos campos de atividades. Uma última palavra. Irmãos, nós cremos que a presença de políticos crentes vai fazer a diferença, já tem feito a diferença. Mas, irmãos, uma verdade que sobrepuja tudo o que foi dito é que, tendo políticos crentes ou não, a causa de Deus triunfará. Eu digo isso não diminuindo a importância da participação na política, mas eu quero lembrar que nos dias do Novo Testamento, nem o imperador, nem a casa de César, nem o Senado, ninguém das autoridades temiam a Deus. A obra de Deus não foi parada. Eu sei que as coisas serão mais difíceis, eu sei que as prisões injustas, eu sei que os açoites completamente injustos, as perseguições brutais, talvez essas e outras coisas piores virão, mas uma coisa é certa: a causa de Deus triunfará. Nos momentos mais brutais, nos momentos em que não existia nenhum cristão, as trevas dominavam totalmente, movimentos para erradicar o cristianismo várias vezes na história existiram, e a causa do nosso Deus triunfou. A causa de Deus triunfará. Amém. Nós precisamos ter uma consciência política, mas nós precisamos lembrar: há um que está entronizado nos mais altos céus. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Rei Supremo do Universo, e o plano dele vai ser cumprido cabalmente. Talvez você hoje à noite está nesse lugar e você é apavorado, é apavorada por causa das autoridades. Talvez você vive uma vida de conflito, desapontada com as autoridades. Há uma autoridade superior que talvez você ainda não conheça. Ele, de maneira soberana e graciosa, se Deus Todo-Poderoso, Ele enviou o seu Filho. O Filho de Deus veio entre os homens e se fez homem, e Ele morreu em uma cruz. Se você crê de todo o seu coração em Jesus Cristo, você será salvo. Entregue sua vida para Cristo, renda-se diante do convite do Evangelho. Venha a Ele, você que está cansado e sobrecarregado. Renda a sua vida, reconheça o Senhor Jesus como o Salvador e o Senhor da sua vida, como o soberano da sua vida. Faça isso hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, Deus, nós queremos louvar o Teu nome, porque Tua palavra nos dá clareza, Tua palavra nos dá entendimento,
Tua palavra nos dirige, ó Deus, em todos e quaisquer assuntos. Nós te louvamos porque o cristianismo ele é todo inclusivo no sentido de deixar bem claro aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor não aprova. Ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua revelação, e nós queremos te pedir que o Senhor nos dê conceitos mais nobres, mais elevados, e queremos te pedir que o Senhor abençoe o nosso país, queremos te pedir que o Senhor nos dê governantes justos. Ó Deus, a nossa preferência é governantes que temem ao Senhor, governantes que andam nos Teus caminhos, governantes, ó Deus, que não se alinharão diante ou com leis absurdas. Ó Deus, abençoa a nossa nação com governantes verdadeiramente tementes ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, um dia que nós possamos dizer: feliz é o Brasil, porque é uma nação que teme ao Senhor. Ó Deus, faz isso em todas as áreas, em todas as esferas. Nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos te pedir essas coisas em nome de Jesus. Amém.